Então, em relação às obrigações ou direitos do empreiteiro, nós temos que visualizar. Fica simples nós entendermos a questão de obrigações ou direito das partes quando nós visualizamos essa parte no contrato, né? Então, a primeira coisa que nós temos que observar é qual que é a obrigação. Qual que é a obrigação do empreiteiro? Primeira coisa, concluir a obra no prazo estipulado, porque foi para isso que ele foi contratado, para entregar uma obra conforme o projeto e no prazo estipulado, né? Essa é uma das obrigações que esse indivíduo possui. Outra obrigação é que ele tem que seguir o projeto, ele não pode fazer nada contrário a esse projeto, sobre pena de estar contrariando, né, o que foi pactuado e correndo o risco de inadimplemento contratual, com todas as consequências de uma resolução do contrato por inexecução voluntária, que vocês já viram e vocês já têm conhecimento a respeito das consequências e quando ocorre essa inexecução voluntária. Se a empreitada for uma empreitada mista, em que o empreiteiro tem a obrigação, além de executar a obra, de entregar o material também, uma das obrigações que ele passa a ter é de aplicar material de qualidade. Ele não pode utilizar material que não seja de qualidade na obra, porque ele também corre o risco de uma resolução contratual com perdas e danos. Além do que, nós vamos ver que ele fica responsável por um determinado tempo em relação à solidez, né, dessa obra, e se porventura essa obra vir a perecer em decorrência de uma aplicação de um material com falta de qualidade, ele vai responder em relação a essa deterioração. Então, utilizar material de boa qualidade quando ele for responsável pelo fornecimento do material. Ocorre que se ele não for responsável, se for somente uma empreitada de mão de obra, né, que ele vai receber o material do dono da obra, ele também tem que, no momento em que recebe o material, ele tem que reclamar a qualidade, né? Porque ele pressupõe que ele tem o conhecimento técnico em relação à aplicação daquele material. Ele pode até mesmo recusar a utilizar aquele material, justificando o porquê da recusa, porque afinal de contas ele que vai ficar responsável, né? Ele vai ter que dar, a legislação deixa ele como responsável pela solidez dessa obra por um prazo específico de 5 anos. Então, ele também tem o direito de recusar a utilizar um material de má qualidade apresentado pelo dono da obra, se for uma empreitada somente de mão de obra. Já falamos, né, ele tem a responsabilidade pelos materiais utilizados, tem o direito de receber o valor pactuado, aquela retribuição conforme foi pactuado, né? Aquela questão de que se for de forma periódica ou por medição, que é a questão de continuada, vários momentos, eu vou repetir para vocês, visualizem, analisem aquela situação que eu falei para vocês em relação à possibilidade ou não de se recusar a continuar a obra se ele não receber uma das parcelas do pagamento de forma pactuada. Ele tem direito ao final do contrato, se ele não receber esse valor, de reter, né? De reter essa obra. Significa que ele vai fazer uma consignação para ele não ser constituído em mora. Então, ele pode fazer a retenção, não entregar, não dar o termo de entrega para o dono da obra.
até porque ele precisa se garantir no recebimento, né, do valor pactuado. Ele tem o direito de constituir em mora o dono da obra, demonstrar que ele cumpriu com a obrigação dele e ele quer receber, ele constitui em mora, para que o dono da obra se torne inadimplente em relação ao contrato. Se não receber o valor, ele tem direito a uma ação de cobrança para receber o correspondente. Tem a obrigação de permitir que o dono da obra realize a fiscalização, né? Ou um terceiro que for nomeado pelo dono da obra ter direito a acesso à obra para poder fiscalizar. E ele fica responsável pela solidez, ele tem uma garantia de 5 anos. Tá? Terminou a obra, fez o termo de entrega, finalizou a execução contratual, não quer dizer que a responsabilidade acaba aí, não. O empreiteiro ele fica responsável por 5 anos pela solidez e liquidez dessa questão da obra, né? Se ocorrer algum vício, alguma situação na obra, a parte contrária tem um prazo para propor uma ação em decorrência desse prejuízo da obra. Nós temos que entender que são 2 prazos diferenciados, tá? Nós temos 2 prazos diferenciados aqui que nós temos que observar, que é a questão da garantia de 5 anos, em que o empreiteiro está vinculado a essa obra por 5 anos, e se surgir o vício dentro desses 5 anos, o problema dentro desses 5 anos, qual é o prazo que o dono da obra tem para propor uma ação contra o empreiteiro para ser ressarcido, né, desse prejuízo que nós vamos ver quando tratarmos dos direitos e obrigações do dono da obra, que é o que nós vamos fazer nesse exato momento. O dono da obra é aquele que contratou, já falamos sobre isso, que contratou a empreitada, né? Que está vinculado com uma outra pessoa a essa empreitada. O que esse dono da obra tem a obrigação de fazer? Primeiro, apresentar o projeto pelo qual ele quer que sigam as instruções dessa obra. E, como eu falei, no contrato ele tem que constar todas essas especificações de forma minuciosa, para não ter problemas futuros. Ele tem o direito de fiscalização da obra, obrigação de fazer o pagamento do valor conforme foi pactuado, conforme foi acordado entre as partes, obrigação do fornecimento do material, se a empreitada for só de mão de obra, aí o dono da obra que vai ter que fornecer, e ele tem que fornecer o material de qualidade, com a consequência do empreiteiro poder recusar-se a realizar a obra, né? Como eu já expliquei para vocês. Ele tem direito a propor uma ação em caso de um vício dessa obra naquele prazo de 5 anos. Significa o quê? O empreiteiro ele fica responsável, como nós já vimos, por 5 anos da obra. Se dentro desses contados a partir da entrega da obra que é realizado um termo, que eu já falo um pouquinho sobre isso. Contado 5 anos, se dentro desses 5 anos surgir um vício ou algum problema na obra, o dono da obra inicia-se do vício um prazo de 180 dias após o aparecimento do vício para propor a ação contra o empreiteiro. O vício tem que aparecer dentro dos 5 anos, apareceu o vício, 180 dias para propor uma ação contra o empreiteiro, ok? A questão de receber ou entregar a obra, termo da obra, eu vou falar quando nós estivermos falando sobre a extinção do contrato. Nós vimos que o empreiteiro tem que executar a obra no prazo, o direito de receber. O dono da obra tem a obrigação de fornecer o material quando for uma modalidade específica de empreitada. Tem direito à fiscalização. Mas nós precisamos entender e nos questionar se há possibilidade
de durante a execução do contrato, essa obra ser suspensa. Olha, eu vou suspender essa obra em decorrência de que eu não tenho mais dinheiro para arcar com a obra, né? Ou não estou feliz com a prestação, ou não tenho mais interesse, né? O artigo 623, eu gostaria que vocês olhassem lá, ele dispõe o seguinte: mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos ao serviço já feito, mais indenização razoável calculada em função do que ele teria ganho se concluída a obra. Então, se porventura o dono da obra resolve suspender essa execução, ele tem a obrigação, sem motivo nenhum, sem justa causa, sem nenhuma justificativa, sem culpa do empreiteiro, o dono da obra ele tem a obrigação de arcar com o valor de todo aquele serviço já prestado, daquela obra empreitada realizada pelo empreiteiro, mas uma indenização. Essa indenização, o código é muito claro. Ele diz respeito ao quê? Razoável, que será calculado em função do que ele teria ganho se concluída a obra. Então, eles vão verificar, olha, você teria, até o final da obra, iria ganhar um valor X. Então, vamos pactuar uma indenização em relação a isso. Nós sabemos que, na prática, isso é meio complicado. Sempre vai para o judiciário, né? Que é o que fixa. E quando o juiz vai fixar, ele observa essa questão do 623. Eu digo que é uma questão complicada, porque nem sempre o que é razoável para mim vai ser razoável para a parte contrária, né? Mas o que é de suma importância sabermos é que há possibilidade sim de uma suspensão da obra, e essa obra ela pode ser suspensa desde que o dono da obra, se ele que for suspender a obra, arque, né, com essas verbas constantes no artigo. E outra situação que nós temos que visualizar é se o empreiteiro, né, resolve suspender sem justa causa. Eu não quero mais trabalhar, não vou mais dar continuidade nessa obra, mas não apresenta uma justa causa, por exemplo, não demonstra que ele já conversou com o dono da obra várias vezes e o dono da obra continua apresentando materiais de má qualidade, ou que o material sempre chega com atraso, né, e está atrasando a execução da obra, ou não pagamento de forma correta. Então, há a possibilidade também do empreiteiro realizar essa suspensão da obra. Se o empreiteiro suspender a obra sem justa causa, ele vai responder por perdas e danos. É porque ocorreu, se nós formos, né, e se nós observarmos com muita cautela, a suspensão ela acaba se tornando uma inexecução contratual, né? Então ele tem que arcar com todas as consequências jurídicas de uma inexecução contratual. Quais são as causas que podem justificar uma suspensão de obra? Se não for executada conforme o projeto, né? Se o empreiteiro de repente está executando essa obra contrário ao projeto apresentado, se não estiver sendo observado as normas técnicas na execução dessa obra, se o material fornecido ou o material comprado, dependendo da modalidade do contrato de empreitada, for de má qualidade, que venha poder causar um prejuízo futuro para a obra. Então, nós precisamos observar essas situações para verificar quais são as possibilidades de uma suspensão com justa ou sem justa causa, para sabermos quais são as consequências jurídicas em relação a essa execução de forma
equivocada, né? De forma contrária ao que foi pactuado. E sempre quando eu vejo um contrato em que as partes não estão executando conforme foi pactuado, nós precisamos verificar se há uma justificativa para isso ou se realmente nós vamos ter que considerar uma resolução por inexecução voluntária ou, né, até mesmo uma má fé das partes para poder solucionar esse problema decorrente de um contrato. A suspensão da obra pelo empreiteiro, né? Nós temos, eu quero que vocês analisem o artigo 625 do Código Civil. Eu até constei esses artigos no PDF de vocês aí, porque são artigos que eles confundem um pouquinho e é interessante vocês analisarem com calma, porque ali demonstram, né, o artigo 625, ele nos demonstra quais são as possibilidades que o empreiteiro pode suspender a obra sem ter que pagar perdas e danos. Ele traz as justificativas para o empreiteiro suspender a obra e não ter as consequências de uma inexecução voluntária, de uma resolução contratual. Então eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Vocês observam que ali está a culpa do dono ou por força maior. Quando de repente existe uma situação geológica ou hídrica, ele começa a construir, fazer a fundação e percebe que o local, o solo onde vai ser feita a construção, eles vão precisar utilizar praticar alguns outros atos para poder, porque de repente é só pedreira e eles vão ter que arrumar ali para fazer a fundação e aquilo se torna mais caro e de repente o dono da obra não quer realizar o reajuste desse preço, ele também pode suspender, porque ele não é obrigado a arcar com algo que o projeto já deveria ter visualizado isso no momento. O projetista, né, no momento em que ele foi realizar o projeto, ele tinha que ter observado o local e as condições hídricas e geológicas do local para poder fazer esse projeto. Então daí não é culpa do empreiteiro, fato este que justifica que o empreiteiro queira essa majoração de valores, e se não for autorizado a majoração de valores, ele pode suspender a obra por justa causa. E se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo do preço. Aquilo que eu falei de alteração de projeto. De repente o dono começa a visualizar lá a obra sendo levantada e resolve mudar algumas ideias, algumas formas, algumas situações do projeto. Significa que o empreiteiro não é obrigado a aceitar, mesmo que exista uma alteração de preço. Por quê? Porque ele foi contratado pelo projeto específico, determinado. Ele vai aceitar a executar contrário ao que foi pactuado se ele realmente quiser, mas isso a legislação não o obriga ele fazer, tá? Se de repente o dono da obra resolve inventar um monte de alteração, ele não é obrigado a aceitar e ele pode suspender a obra por justa causa, conforme o artigo e o inciso que nós acabamos de ler para vocês. E eu acredito que vocês estão aí acompanhando também, né? E por fim, para finalizarmos esse contrato de empreitada, o contrato longo, né? Esse é um contrato longo. É porque nós não começamos ainda o contrato de seguro, que tem várias particularidades também. Mas cada um ao seu tempo, né? O contrato de empreitada, nós precisamos visualizar a questão da extinção, para finalizarmos essa matéria aqui, esse contrato típico. Nós temos 4 situações que nós precisamos observar. Primeiro, entrega da obra. Entregou no prazo, né? Extingue-se, entregou no prazo e conforme o pactuado, ocorre a extinção do contrato. Quando ocorrer a entrega da obra, o dono da obra tem que dar um termo de entrega. E ele tem que constar num documento que ele está recebendo a obra em conformidade com o que foi apresentado pelo empreiteiro.
somente com esse termo de entrega, extingue-se o contrato. Inadimplemento por uma das partes, ou seja, inexecução voluntária, né? A questão de resolução. Se uma das partes não pactuar, não cumprir com suas obrigações, há a possibilidade de uma extinção contratual. Aí vocês vão lá na matéria de resolução e vem toda a situação, inexecução voluntária, inexecução involuntária, para verificar se encaixa na situação pertinente ao que vocês estiverem analisando e estudando. Perda do objeto, de repente está construindo lá e dá uma inundação e acaba com toda a construção. Extinção do contrato, né? Sem culpa das partes. Não foi por culpa de nenhuma das partes que ocorreu a inundação. E na questão que nós precisamos analisar, que é a morte, nós precisamos visualizar, primeiro, a regra é que a morte tanto do empreiteiro quanto do dono da obra, ele não vai, em regra, extinguir, né, extinguir o contrato de empreitada. Porém, se nós identificarmos que foi um contrato personalíssimo, né, em que nós contratamos determinado empreiteiro pela sua qualificação, né, tornamos aquele contrato personalíssimo, automaticamente a morte dele resulta na extinção contratual. Caso contrário, nós damos continuidade no contrato e os herdeiros são obrigados a manter o contrato se ele não for caracterizado como personalíssimo. Uma situação que nós precisamos visualizar aqui também é a subempreitada. Significa o quê? Se eu contrato alguém para executar a obra, eu posso transferir a execução para uma outra pessoa? Se for uma subempreitada parcial, né, não é permitido, não é vedado, em regra, essa subempreitada. Eu quero que vocês coloquem bem a diferenciação. Subempreitada parcial é o transferir partes da execução do contrato, e subempreitada total é transferir o contrato inteiro. A subempreitada parcial, ele é permitido em regra, só não vai poder ser realizada a subempreitada parcial se for vedado expressamente no contrato. Então, eu quero que você realize a obra, não quero que você faça subempreitada para uma terceira pessoa. Então, o que eu faço? Eu vou lá e vou constar essa vedação expressa no contrato. E a subempreitada total, ela é vedada em regra. Só vai ser permitida se estiver expresso no contrato. Então, um é contrário ao outro. A subempreitada parcial é permitido. Eu vou contratar alguém para pintar, né? Vou subempreitar. É permitido. Só não vai ser permitido se constar uma vedação expressa no contrato. Subempreitada total não é permitido, é vedado, a regra é vedação total. Só é permitido se pactuarem no contrato a possibilidade dessa subempreitada. Ok? Então é isso que nós tínhamos para falar um pouquinho sobre nossa, enrolei de novo ali. Sobre empreitada. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um contrato que tem várias particularidades, várias exceções, prazos diferenciados, consequências diferenciadas. É um contrato que vocês realmente precisam visualizar com muita calma, muita tranquilidade. E eu tentei o máximo possível constar lá no material em PDF para vocês os tópicos de forma detalhada para vocês realmente conseguirem entender do que se trata, tá? Qualquer dúvida, estou online para vocês poderem fazerem os questionamentos. Muito obrigada e bom estudo a vocês.